A paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Josley e nós estamos estudando a carta aos Romanos e estamos utilizando, para tanto, o livro de John Stott, A Mensagem de Romanos. E já estamos no capítulo 13, já estamos quase fechando o livro, a carta de Romanos. Realmente é uma carta muito apaixonante. O apóstolo Paulo, com todo o conhecimento, né, com todo o seu amor pela obra de Deus, ele coloca verdades muito preciosas. Não existe ninguém que não foi impactado ao ouvir a carta de Romanos, conforme nós colocamos na aula 1 e 2. Depois você pode dar uma entrada lá e assistir também. Bom, Romanos 13, ele fala dos relacionamentos transformados segundo a vontade de Deus. Então vamos lá. Bom, nesse capítulo nós tratamos, os versículos de 1 a 7, nossa relação com estados, uma cidadania consciente. Em Romanos 12, Paulo ele abordou os nossos 4 relacionamentos básicos: relacionamento com Deus, com nós mesmos, uns com os outros e com os nossos inimigos. Agora, no capítulo 13, ele analisa mais 3: o relacionamento com o Estado, cidadania consciente, versículos de 1 a 7, com a lei, que se cumpre no amor ao próximo, versículos de 8 a 10, e com o dia da volta do Senhor, pois viveremos entre o já e o ainda não, versículos 11 a 14. Bom, antes de nós seguirmos adiante, contudo, precisamos considerar um debate que tem dividido os teólogos no decorrer deste século. Trata-se da identidade das autoridades, ou seja, exousiai, mencionados no versículo 1. E, de acordo com alguns, ao que parece, a começar com Martim de Bellius, em 1909. E há em exousiai uma dupla referência. Por um lado, aos poderes civis, e por outro lado, às forças cósmicas que se encontram por detrás deles e agem por intermédio dele. Aleluias. Bom, então vejamos aqui, nós estamos falando do capítulo 13 de Romanos, capítulo 13, versículo 1, diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Então, cria-se esse debate entre os teólogos. Bom, o maior protagonista desta visão é Oscar Cullmann, cujo argumento pode ser sintetizado como veremos a seguir. Primeiro, não há dúvida de que Paulo acreditava e sempre se referia às inteligências sobre-humanas, por ele dominadas de principados e potestades, poderes, dominadores e autoridades. Assim, essas seriam as autoridades a que ele se refere em Romanos 13. Segundo Oscar Cullmann, ele tem essa visão. Agora que foram conquistadas e dominadas por Cristo, elas perderam seu caráter de mal e encontram-se sobre o senhorio de Cristo e estão incluídas nele. Bom, segundo escreve Cullmann, não há dúvida que os poderosos desta era, referidas em 1 Coríntios 2:8, se tivesse entendido o mistério da sabedoria de Deus, não teria crucificado o Senhor da glória, e era ao mesmo tempo essas forças e poderes invisíveis e os seus agentes efetivos, a saber, os dominadores da terra, os administradores romanos da Palestina, segundo a visão de Cullmann. Bom, e um terceiro ponto, se deixarmos de lado os preconceitos ao abandonarmos Romanos 13, veremos que é muito mais natural que se dê ao plural exousiai, nada mais, nada menos, que o sentido que este sempre teve para Paulo, que é o significado de poderes angelicais. Se bem que é evidente que ele estava escrevendo também acerca
do Estado como o agente executivo dos poderes angelicais. Bom, na verdade, acreditava Kuma, essas expressões, autoridades e poderes, foram escolhidas por Paulo deliberadamente, a fim de deixar claro o sentido duplo. Então, a maioria dos estudiosos, porém, não se deixa persuadir por esses argumentos. Três grandes obstáculos colocam-se no caminho. Primeiro, se bem que é verdade que Paulo acreditava em forças cósmicas e potestades, embora ele diga em seus escritos que elas foram derrotadas na cruz, ele afirma também que elas se opõem continuamente a Deus e ao seu povo, e eu acredito nisso. O Novo Testamento, meus irmãos, não nos supre ou prova alguma que suporte o argumento de que as forças espirituais do inimigo, depois de subjugadas, foram novamente comissionadas a fim de prestar um serviço positivo a Cristo. Nós não temos base bíblica para este argumento. Em segundo lugar, 1 Coríntios 2:8 não pode ter o peso que Kuma lhe dá. Em nenhum outro lugar do Novo Testamento se atribui a crucificação a seres celestiais. Ela é sempre atribuída a dominadores humanos. O próprio John Stott, no livro A Cruz de Cristo, ele fala quem é o responsável pela morte de Jesus. Quem foi o responsável? Aí ele fala de vários fatores humanos, de várias pessoas que são responsáveis pela morte de Jesus. E terceiro, o que deve determinar o significado de exousiai em Romanos 13 é o seu próprio contexto, e não as diferentes maneiras como é usado em outros lugares. O que se requer aqui é que nós submetamos a essas autoridades. Mas em nenhum outro lugar se diz que os crentes cristãos estejam sobre o domínio de principados e poderes do mal. Graças a Deus por isso. Paulo, quando nós falamos da autoridade do Estado, Paulo inicia com uma ordem muito clara e de aplicação universal. Todos, sem exceção, devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Parte A. Considerando que a autoridade dos governantes provém de quem? De Deus. O que acontece quando eles abusam dela, ou quando invertem o dever dado por Deus, enaltecendo aqueles que fazem o mal e castigando quem pratica o bem? A exigência para que nós submetamos continua valendo em tal situação de perversão moral? Aí a resposta de jeito nenhum. O princípio é muito claro. Preste atenção, nós devemos nos submeter até o exato momento em que a obediência ao Estado passa a implicar em desobediência a Deus. Começou a implicar em desobediência a Deus, nós não nos submetemos mais a eles. Mas se o Estado exige aquilo que Deus proíbe, ou então proíbe o que Deus ordena, então, como cristão, nosso dever é claro, resistir, não sujeitar-nos, desobedecer ao Estado, a fim de obedecer a quem? A Deus. Pedro é bastante interessante, né? Quando mandaram ele se calar, ele fala assim, olha, se eu me calar, até mesmo as pedras clamarão. Como nós vemos agora, Pedro e os outros apóstolos. E é exatamente este o significado da desobediência civil. Desobedecer uma lei humana específica por ser ela contrária à lei de Deus. Amém, meus irmãos? Isso aqui é bastante interessante, muito gostoso, né, quando a gente está falando aqui da autoridade do Estado. Ela tem sua autoridade, né, desde que ela seja justa, desde que ela seja pautada nos princípios éticos e da lei. Saiu fora disso, começou a desobedecer a Deus, nós não nos submetemos mais a isso. Bom, quando se promulga leis que são contrárias às leis de Deus, a desobediência civil se torna um dever cristão. E existem na Bíblia vários exemplos notáveis sobre isso. Quando o faraó ordenou que as parteiras hebreias matassem os meninos recém-nascidos, elas se recusaram a obedecê-lo.
As parteiras temeram a Deus e não fizeram com que lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Quando o rei, também Nabucodonosor, no livro de Daniel, lançou um edito segundo o qual todos os seus súditos deveriam prostrar-se e adorar a sua imagem de ouro. Nós tivemos 3 caboclinhos aí, que vocês conhecem muito bem a história, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles recusaram a obedecer. Por consequência, eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. E nenhum mal lhes aconteceu. Bom, outro exemplo é quando o rei Dário decretou que por 30 dias ninguém deveria orar a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto ao próprio rei. Daniel recusou-se a obedecer. Aqui nós temos o caso de Daniel lançado na cova dos leões. E quando o Sinédrio proibiu pregar em nome de Jesus, os apóstolos recusaram-se a obedecer. Meus irmãos, todas essas recusas foram heróicas, a despeito das ameaças que acompanhavam a lei. Se você pegar os mártires do Coliseu, que eles eram obrigados a negar o seu Cristo ali, eles morreram por conta disso, não negaram ao seu Cristo. Então, em cada um desses casos, a desobediência civil implicava enorme risco pessoal, inclusive possível perda de vida. Em cada caso, o propósito foi demonstrar a submissão deles a Deus, não a sua oposição ao governo. É lindo aqui, né? Porque ele fala que o propósito de Deus era testar, ou demonstrar a submissão deles a Deus e não a sua oposição. Presta atenção, não a sua oposição ao governo. Bom, versículos 4 a 7 fala sobre o ministério do Estados. Versículos 4 a 7 fala assim: pois é serva de Deus para o seu bem, mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo, é serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas por questão de consciência, e por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Bom, Paulo deixa claro que a autoridade foi dada ao Estado com vistas ao seu ministério. De fato, tal como ele afirmava 3 vezes que o Estado tem uma autoridade que provém de Deus, assim declara 3 vezes agora que a autoridade tem um ministério que provém de Deus. Pois ela é serva de Deus para o seu bem, ela é serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal, e as autoridades estão a serviço de quem? De Deus. Paulo, ele escreve sobre o ministério do Estado, ele menciona 2 vezes a mesmíssima palavra que já utilizou em outro lugar com relação aos ministérios da igreja, que é diaconai. Se bem que na 3ª vez que ele usa leitor goi, um termo que habitualmente significava sacerdotes, mas que podia ter a conotação de servidores públicos. Nós já tivemos a oportunidade de verificar, ao falarmos sobre os dons do Espírito, os capítulos anteriores aí, capítulo 12, que diaconia é um termo genérico que pode abranger uma ampla variedade de ministérios. Quem presta serviços ao Estado como legislador, funcionário público, magistrado, policial, assistente social, cobrador de impostos, é tão ministro de Deus quanto aqueles que servem a igreja como pastores, mestres, evangelistas ou administradores. Você já pensou nisso? Isso aqui é interessante também. Dê uma passada assim, uma repassada nisso aqui, porque é interessante. Mas então, qual é o ministério que Deus confiou ao Estado? É um ministério que tem a ver com o bem e também com o mal. Tema que sempre aparece aqui e ali em Romanos, capítulo 12, capítulo 13. Paulo já disse que devemos odiar o mal e apegar-nos ao bem. 12:9. Que não devemos retribuir ninguém mal por mal, mas sim fazer o que é correto
aos olhos de todos, Romanos 12, 17. E que não nos deixemos vencer pelo mal, mas que vençamos o mal com o bem, 12, 21. Depois você dá uma olhada na aula 12, meus irmãos, são 2 aulas, mas é fantástica, formidável, você vai gostar muito. Agora, ele descreve o papel que cabe ao Estado, ou à autoridade com respeito ao bem e ao mal. Por um lado, pratique o bem, do ágaton, e ela enaltecerá. Isto é, você terá a sua aprovação, pois ela é serva de Deus para o seu bem. Por outro lado, se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Não fique impune quem pratica o mal, viu, meus irmãos? Quando o Estado castiga um malfeitor, ele está agindo como servo de Deus, executando sobre ele a ira divina. E essa expressão serva de Deus, agente da justiça para punir, é certamente uma alusão deliberada à exortação que vimos no capítulo anterior, para que, ao invés de procurarmos vingar-nos, optemos por dar lugar à ira de Deus, já que a justiça pertence a ele, e ele dará o devido castigo à pessoa. E aqui, Paulo explica uma das principais maneiras pela qual ele o faz. A ira de Deus, que um dia cairá sobre o impenitente e que hoje se manifesta no colapso total da ordem social. Ela age também por meio da imposição da lei e da administração da justiça. Romanos 12, 19, 13 e 4. Tem que caminhar lado a lado. Nenhum ser humano, como indivíduo isolado, está autorizado a fazer a lei com as suas próprias mãos e assim punir os ofensores. A gente vê muitos casos aí, pessoas que é pega aí praticando algum delito, as pessoas lá, quando é um delito grave, as pessoas vão lá e lincham essa pessoa. A Bíblia nos pede para que não façamos isso, deixar isso por conta do Estado. Punir o mal é uma prerrogativa de Deus, e durante esta era presente, ele a exerce por intermédio das cortes legais. Por mais difícil que esteja, por mais corrupta que esteja, mas é eles que têm que fazer esse papel, e Deus os usa para fazer isso. Bom, entretanto, o papel do Estado não é somente punir o mal, é também promover e recompensar o bem, e com certeza era também assim nos dias de Paulo. Dr. Bruce Winter mostra que no século V até o século II a.C., reinou uma antiga tradição, comprovada tanto através de inscrições como de fontes literárias, que assegurava que os benfeitores fossem publicamente elogiados e devidamente recompensados. Uma lei interessante aí que vigorou no século V até o século II a.C. E também mostra que justamente as palavras fazer o bem, utilizadas por Paulo nos versículos 3 e 4, ocorrem em inscrições relacionadas com a caridade pública. Essa função positiva do Estado, contudo, ela é muito negligenciada hoje em dia. A tendência do Estado é ser mais eficiente, se tratar de punir do que em recompensar. Melhor impor a lei do que em cultivar virtude e serviço. E Paulo conclui essa sessão, versículos 4 a 7, sobre o Estado fazendo uma referência ao recolhimento e pagamento de impostos. A cobrança de impostos ela era um costume muito usado e bastante diversificado no mundo antigo, variando desde o imposto sobre as eleições, impostos territoriais, como nós pagamos hoje, TU, IPTU, ITR e tantos outros, impostos sobre produtos agrícolas e também taxas sobre as importações e exportações. Para Paulo, esse assunto competia ao Estado como parte do seu ministério. E é por isso também que nós pagamos impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, dedicando-se todo o seu tempo a esse trabalho, levando ao pé da letra exatamente a isso, que neste contexto parece significar não apenas o recolhimento de impostos, mas o serviço de Deus na esfera pública. Está achando que está desassociado, né, da
A presença de Deus não está. É Deus quem coloca os governantes ali. Os partidos políticos da direita e da esquerda, eles podem até divergir entre si quanto à extensão da interferência do Estado na vida da nação e quanto aos impostos, deveria aumentar ou diminuir. No entanto, todos concordam que existem certos serviços que o Estado tem de prover e que estes têm o seu custo, e o que torna necessário os impostos. Por isso, todo cristão deveria aceitar de bom grado as suas obrigações tributárias e não ficar murmurando. Os versículos 8 a 10 é a nossa relação com a lei. A lei se cumpre no amor ao próximo. Agora, Paulo, ele esquece o ministério do Estado, exercido através de seus representantes oficiais, e volta-se para os deveres dos cristãos como indivíduos, principalmente nossa responsabilidade de amar. E é interessante notar como ele encaixa este parágrafo referente ao Estado, entre os dois mandamentos de amar ao nosso inimigo, 12 e 20, e de amar o nosso próximo. Os versículos 8 a 10 de Romanos 13 diz assim: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos resumem neste preceito: ame ao seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é cumprimento da lei. Então, o fato de o Estado ser encarregado da administração pública da justiça não é, de maneira alguma, incompatível com a nossa obrigação de amar. 3 vezes nesses 3 versículos que veremos agora, o apóstolo menciona a necessidade de amarmos o nosso próximo, aludindo a Levíticos 19, 18, que diz: ame ao teu próximo como se fosse a ti mesmo. Bom, primeira observação que o apóstolo Paulo faz sobre o amor, ele diz: o amor é uma dívida que nunca se paga. Já antes, em sua epístola, Paulo referiu-se diversas vezes à importância de pagarmos as nossas dívidas. Nós temos para com o mundo incrédulo a dívida de compartilhar o evangelho. Para com o Espírito Santo, a dívida de viver uma vida santificada. E para com o Estado, temos a dívida de pagar os nossos impostos. Tudo ligado um com o outro. A segunda observação, o amor é cumprimento da lei. Paulo continua dizendo: pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Assim, as duas orações do versículo 8 apresentam um violento contraste. Se amarmos o nosso próximo, pelo menos no sentido de não lhe fazermos mal algum, podemos dizer que já cumprimos a lei, mesmo que a nossa dívida não tenha sido plenamente paga ainda. E o terceiro, que o amor não prejudica o próximo. Aqui, Paulo agora explica como é que o amor ao próximo vai cumprir a lei. Ele cita as proibições da segunda tábua da lei: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Apenas alguns manuscritos incluem este mandamento. E, evidentemente, uma inserção posterior, se bem que não haveria nenhuma razão especial para Paulo deixá-lo de fora, e não cobiçarás. Não se sabe ao certo qual é o ponto de continuidade entre os versículos de 8 a 10 e 11 a 14. Façam isso, começa o apóstolo, referindo-se provavelmente aos mandamentos de amar o próximo e de não praticar o mal contra ele. E quem sabe, o apóstolo Paulo estava aludindo também à orientação anterior, de que nos sujeitemos ao Estado e paguemos os impostos devidos. Mas por que nós deveríamos fazer então isso? Por que precisamos obedecer? O apóstolo Paulo, o propósito de Paulo, neste último parágrafo de Romanos 13, 11 a 14, parece ser o de estabelecer
fundamento escatológico para a conduta cristã. Já antes, ele nos advertiu quanto a não nos amoldarmos ao padrão deste mundo, conforme Romanos 12:1. Agora, o apóstolo Paulo ele nos exorta, meus irmãos, a conscientizar-nos acerca do tempo, vivendo assim de maneira apropriada. Compreendendo o tempo. Uma das marcas da sociedade tecnológica é o fato de sermos escravos do tempo. Todo mundo usa o relógio e controla cuidadosamente o passar do tempo. Muito mais importante, porém, do que isso, é reconhecer o kairos de Deus, o tempo de Deus, o tempo em que nós vivemos, o momento existencial de oportunidade e decisão. Aleluias. A Bíblia ela divide a história em este mundo e a era vindoura. E os autores do Novo Testamento deixam claro que essa era vindoura, ou seja, o reino de Deus, ela foi inaugurada por Jesus. Assim, no momento presente, duas épocas se sobrepõem. Nós aguardamos com expectativa a parousia, quando a velha era finalmente desaparecerá. O período sobreposto terminará e a nova era do reino de Deus se consumará. Paulo, ele estabelece 3 referências quanto ao tempo, as quais pressupõem o entendimento desse pano de fundo. Primeiro, chegou a hora, literalmente já é, de vocês despertarem do sono. Passou a hora de dormir, é hora de acordar e de levantar-se. Segundo, isto porque agora a nossa salvação ela está mais próxima do que quando cremos. Salvação, meus irmãos, aqui é um termo amplo, por exemplo, que abrange o nosso passado, justificação, presente, santificação e futuro, glorificação. Então, nesse versículo, é bem evidente que o que se tem em mente é o nosso futuro, a nossa salvação final, que Paulo descreveu anteriormente em termos de libertação e glória, nossa adoção final como filhos de Deus e a redenção dos nossos corpos através da glorificação. E terceiro, a noite, o velho tempo das trevas, está bem avançada, literalmente, de forma que está quase acabando. O dia da volta de Cristo logo vem, está batendo a porta. Maranata, ó vem Senhor Jesus. O segundo ponto é discernindo o que é melhor para os nossos dias. O portanto que aparece no meio do versículo 12 aí, marca a transição entre a explicação de Paulo acerca do templo e as exortações correspondentes. Não basta compreendermos o tempo, precisamos agir de conformidade com isso. Paulo lança 3 apelos. Enquanto nos 2 primeiros ele usa a primeira pessoa no plural, de forma a incluir a si mesmo, portanto, deixemos, revistamos-nos, comportemos-nos. O terceiro dirige-se diretamente aos seus leitores. Pelo contrário, revistam-se. Todos os 3 são sentenças duplas, em que os aspectos negativos e positivos do apelo formam uma antítese radical. Então, vejamos. O primeiro, ele dá continuidade à metáfora do dia e da noite, das trevas e da luz. Ela tem a ver com o nosso vestuário, com aquilo que, à luz dos tempos, devemos vestir. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura de Deus. 12, parte B. Da vestimenta adequada, Paulo passa para o comportamento apropriado. A ênfase positiva da exortação é: comportemo-nos com decência com quem age à luz do dia, isto é, como se de dia o dia já tivesse amanhecido, deixando de lado tudo aquilo que as pessoas costumam fazer ao abrigo da escuridão, aproveitando da escuridão para fazer as coisas e não em aspecto negativo, não em orgias, não em bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. A falta de controle próprio nas áreas da bebida, do sexo,
e dos relacionamentos sociais contradizem totalmente um comportamento cristão decente. Quanto à terceira e última antítese de Paulo, diríamos que ela tem a ver com a nossa preocupação. O que é que ocupa a nossa atenção como cristãos? Ele coloca diante de nós duas alternativas: ou o Senhor Jesus Cristo, ou a nossa natureza caída e egocêntrica. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. E em contraste com a beleza e a proteção da vestimenta, que é Cristo, Paulo se refere-se à nossa natureza feia e egocêntrica. Ela não apenas não foi erradicada, mas ainda continua lá, inflexível. E não para de fazer suas exigências. Quanto a isso, a orientação é clara. Devemos não somente recusar-nos a satisfazer os nossos desejos, como também não ficar premeditando como fazê-lo. Não tomar providências para corresponder a tais desejos. Pelo contrário, meus irmãos, o apóstolo ele nos exorta-nos a repudiá-los sem piedade. Aliás, a ponto de fazê-los morrer, crucificar o nosso corpo. E Romanos 13, ele começou com uma importante orientação sobre como nós podemos ser bons cidadãos, de 1 a 7. E como nós podemos nos relacionar bem com os outros, versículos 8 a 10. E termina dizendo por que de agirmos assim. E nada poderia motivar-nos tanto a cumprir esses deveres quanto uma vivida expectativa pela volta do Senhor. Nós só estabelecemos uma relação correta com o Estado, que é ministro de Deus, e com a lei que se cumpre no amor ao próximo, se tivermos uma relação acertada com o dia da vinda de Cristo. E embora tanto o Estado como a lei sejam instituições divinas, elas são, contudo, e se há de concordar comigo, estruturas provisórias, relativizadas pelo dia do juízo, quando tudo cessará. Esse dia se aproxima mais e mais. Nós somos chamados a viver à luz desse dia, a conduzir-nos no decorrer da noite como se o dia já tivesse amanhecido, a desfrutar o já do reino inaugurado, na certeza de que breve chegará aquilo que ainda não é, a consumação do reino. Bom, meus irmãos, nós finalizamos aqui o capítulo 13 da carta aos Romanos. É um capítulo cheio, né, de muitas nuances, de muitas coisas interessantes. Quem vos falou foi o pastor Jusley. Eu sou pastor da Igreja do Conjunto Primavera, também sou professor do CEID, Seminário Evangélico da Igreja de Deus, e eu tenho aqui embaixo o meu canal do YouTube. Nos ajude a divulgar esse material. Nós estamos quase fechando a carta de Romanos. Nós fechamos, né, uma aula específica para a homilética. Estamos trabalhando também aula de grego. E nós temos vários sermões, nós temos estudos temáticos aqui. Eu gostaria que você nos ajudasse a divulgar esse material e também solicitar a sua liderança aí que se inscreva no meu canal. Basta colocar lá Pastor Jusley Gama, né, você vai poder se inscrever no meu canal. Tá bom, meus irmãos? Fiquem com Deus, foi um prazer enorme estar com vocês nessa noite e que Deus nos permita uma nova oportunidade em Cristo Jesus, nosso Senhor.